Irmãos, você já falou bom dia para a pessoa que está ao seu lado? Aleluia. Glória a Deus. Quem cultua o Senhor de casa ou online, ele não tem esse calor aqui dessa unção, infelizmente. Então, por isso é importante você vir para o culto. Porque aqui é que você vai experimentar desse ambiente que Deus tem para nós aqui, amém? Aleluia. Irmãos, hoje eu vou começar uma série de ministrações, talvez os próximos 3 cultos, sobre a plena certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo já me vem constrangendo durante um tempo sobre esse assunto, porque todo mês, praticamente, eu recebo uma pergunta: pastor, perde a salvação? Pastor, o senhor fala que não perde a salvação, mas e esse texto? E aquele texto? Então, meu alvo nesses 3 próximos domingos, provavelmente, é trazer para você, diante das Escrituras, clareza sobre esse tema. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco que um dos exemplos que eu vou dar na palavra, mas já vou adiantar aqui para você. Se você tem filhos, e seus filhos são pequenos, e você fala para eles o seguinte: olha, o papai te ama, mas é o seguinte, se você falhar, você vai embora de casa. Ou, se você falhar, o papai vai te deixar. Como que você acha que essa criança vai crescer? Confiante? Vai crescer saudável? Não, ela vai estar sempre, o tempo inteiro, querendo conquistar o seu amor. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tempo inteiro procurando ser aceita, porque ela nunca é aceita. Porque crianças falham. E você falha? Aleluia. Então, preste atenção. Nós não queremos aqui criar crentes cheios de medo. Porque esse não é o alvo de Deus. Deus não te salvou para você viver com medo. E no final das contas, medo dele. Se o tempo inteiro eu falo para você que se você fizer isso, você perdeu, então tem um problema. O que Deus faz não traz segurança. E se o que Deus faz não traz segurança, nós temos um problema. Então o meu alvo hoje com você é que você tenha clareza da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Obra consumada no passado, foi feito, foi realizado. A salvação, ela é algo que não é do homem, mas ela é para o homem. A salvação não é algo que foi você quem fez, foi feito por você. Mas, eu vou te falar uma coisa: se você pudesse se salvar, eu tenho certeza que o Pai não havia enviado o seu Filho. Por quê? Que maluquice é essa, que Deus envia o Filho dele, para você que pode se salvar? Se a salvação depende de você, filho, então, Jesus não é necessário. E se Jesus não é necessário, nós temos um problema aqui com a palavra. Porque salvação é exclusivamente fala comigo, em Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Por quê? Porque é só através dele, é por meio dele, é para ele também que nós somos salvos. Então tudo depende dele. Quando você começa a colocar você, as coisas começam a cair. Porque nós não nos mantemos em nós mesmos. Nós dependemos exclusivamente dele. Amém? Então esse é o alvo da minha pregação hoje. Quero que você feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai Santo, que não seja letra, nem mera informação, mas que haja revelação do alto aqui, sendo derramada nos nossos corações. Nós nos dispomos à Tua palavra nessa manhã, com o coração sincero e ensinável, Senhor, diante do Senhor. Fala conosco, abre os nossos olhos, nos dê revelação da Tua palavra, enche o nosso coração com a fé correta. Pai, em nome de Jesus, produz em nós a crença correta hoje, em nome de Jesus, amém. Então, a base dessa pregação hoje é uma pergunta que eu recebi alguns domingos atrás. E se você tiver alguma pergunta, você pode me mandar. Se você tiver alguma dúvida e eu puder responder, você pode me mandar, seja ela qual for, seja sobre a palavra, seja sobre a igreja que você está participando aqui, conectado conosco. Mande as suas dúvidas ou perguntas. Você tem como projetar aqui? Meu telefone, minhas informações. Se você quiser também perguntar sobre esse assunto, me mande também. Vou ter a maior alegria de poder responder aqui no culto.
É muito bom quando você pergunta, porque isso me ajuda a identificar coisas que a gente pode avançar na vida da igreja. Amém? Então a pergunta que eu recebi é: pastor, posso perder a salvação? Romanos capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A primeira pergunta é: por que você é pecador? Porque você peca ou porque você nasceu nesse estado? Nós somos pecadores, nós fomos da natureza pecaminosa por causa do estado que nós nascemos. Isto era uma condição, isto era uma condição que você já vinha com ela, herdada de quem? Do primeiro homem. Quem é o primeiro homem? Adão. Adão. Sabe, então você foi feito um pecador de natureza, né? Por quê? Por causa de Adão. Porque quando Adão pecou, a Bíblia diz algo: todos pecaram. Mas pastor, isso não é justo. Por que não é justo? Pensa comigo, se seu avô não existisse, você estaria sentado aqui me ouvindo hoje? Não, nós somos conectados a alguém, filho. Você não veio do acaso, você não é Adão, você foi criado por Deus e através dessa criação que Deus fez em Adão, ele se conectou outras pessoas, e foram gerando outras pessoas, até chegar em você. Então nós temos uma linhagem, e essa linhagem, que é em Adão, é a linhagem do homem caído. Então agora, o que Deus faz para poder resolver esse problema? Ele vem então e faz o quê? Envia o que a Bíblia chama de o último Adão, que é o Senhor Jesus. Se por um homem, a Bíblia diz, entrou o pecado no mundo, muito mais agora a graça de Deus vai superabundar por um homem, a saber, Jesus Cristo. Como? Ele é o último Adão. Por que o último? Porque ele é o último de um tipo de homem, de uma espécie. Quando Jesus morre, ele está decretando o quê? O fim dessa espécie adâmica. E agora, quando ele ressuscita, ele está dizendo o quê? Agora tem um novo homem criado diante de Deus, de acordo com uma nova natureza. Sabe, a Bíblia diz algo, lá em João capítulo 3, verso 3 em diante. João 3, 3. Olha o que Jesus diz. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver o reino de Deus. Ele está colocando uma condição. Qual é a condição? Nascer de novo. Essa pessoa que Jesus está conversando aqui, ele é um religioso. É o cara que foi criado dentro da religião. É o cara que nasceu num berço, vamos trazer para os dias de hoje, cristão, ou evangélico, ou seja lá. É o cara que lia a Bíblia. É o cara que lia a Bíblia. E ele era um mestre da palavra. Não te assusta? O cara era mestre da palavra, ensinava. E Jesus está falando algo para ele: olha, tem que nascer de novo. Espera lá, por que tem que nascer de novo? Vamos continuar lendo? Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Essa é uma boa pergunta, não é? Como que um homem pode nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Próximo versículo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, fala água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo aqui que, então, tem que nascer de novo, e tem uma maneira. A maneira que você nasce de novo é pela água e pelo... Próximo versículo. Verso 7. Não te admires então, se eu te disser, importa-vos nascer de novo. Mais uma vez, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Próximo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus acudiu. Sabe o que é esse acudir aqui? Não é possível que você não está entendendo. Em outras palavras é isso. Ele está aqui: não é possível que vocês não estão compreendendo essas coisas. E aí então ele fala: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? O que é nascido da carne é carne. Fala comigo, é.
Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, Jesus está dando uma definição aqui agora. O que é nascido da carne é? Quem é nascido da carne? Todos aqueles que tiveram só o primeiro nascimento. Quem é aquele que teve o primeiro nascimento? É aquele que nasceu lá com a união do papai e da mamãe. Vocês sabem o que aconteceu. Você é um fruto então desta união, da carne. Mas agora, Jesus está dizendo algo, que existe um outro tipo de nascimento. Que outro tipo é esse? É o tipo em que você nasce agora no Espírito. Então, você percebe que importa nascer de novo. E para você nascer de novo, essa é uma obra que não depende de você. Deixa eu te falar algo. Para uma criança ser gerada, depende dela? Do pai e da mãe. Mas depende da criança? Não. Para uma criança ser gerada, não depende dele. Ele tem que fazer alguma coisa? Não, ele apenas tem que fazer o quê? Se deixar ser levado naquele dia para fora da barriga da mãe. Não resistir, em outras palavras, né? Ele só tem que deixar. Por que você acha que para você nascer de novo depende de você? Não depende. Não depende de você em que sentido? Isso é bom que ser dito aqui. Por quê? Porque, olha só que interessante. Para você nascer de novo, você precisa fazer algo. Fazer o quê? Crer. Fala comigo, crer. Crer. Crer em quê? Na vontade do Pai. Pastor, o que é a vontade do Pai? Vamos descobrir o que é a vontade do Pai? Mas antes de falar da vontade do Pai, queria que você ouvisse isso aqui. Pastor, o senhor é a favor do pecado? Porque quando o senhor fala que não perde a salvação, o senhor está dizendo que posso pecar então, que está tudo bem. Então eu preciso te esclarecer isso. Eu não sou a favor do pecado, muito pelo contrário. Eu sou contra o pecado. Pecado destrói a sua vida. Pecado te faz perder tempo. Pecado te rouba coisas. O pecado é terrível. E foi por causa dele que Jesus morreu. Então o pecado não é para você que nasceu de novo. Pastor, mas quem nasceu de novo peca? Eu vou perguntar para você. Você pode me responder? Quem nasceu de novo peca? Se você for sincero, você vai falar peca. Peca. Agora, existe uma grande diferença. Se você nasceu de novo, você não é porco mais, você é ovelha. Porco, o que ele faz quando ele vê a lama? Ele fica nela, ele brinca nela, ele se lambuza com a lama. Ovelha, quando cai na lama, ela se suja. Mas ela não aguenta ficar ali naquele lugar. Então, essa é uma grande diferença. Talvez, né, você fica aí com essa questão, mas e o pecado? Se você falar que não se perde, aliás, que não perde a salvação, você está dizendo que as pessoas podem pecar. Eu estou dizendo isso, irmãos? Ah, que bom, então me ajudem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Porque se vive na prática do pecado, é uma grande evidência que você talvez não tenha nascido de novo. Então, 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Fala nova. Por que nova? Porque antes você só tinha o primeiro nascimento. Qual que é o primeiro nascimento? De Adão. Agora você tem o nascimento da água, que é a palavra, e o Espírito, que é o segundo nascimento. Então, hoje, todos aqueles que nasceram de novo, a Bíblia está definindo você, está me definindo. Está dizendo o quê? Nós somos nova criatura. Fala assim, eu sou nova criatura. As coisas velhas, ultrapassadas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas, irmãos. Entende? Sabe? Por isso você não consegue, nem suporta mais viver no pecado. Sabe? O crente que nasceu de novo, se ele é tentado e cai no pecado, ele não dá conta de viver naquele lugar. Ele vai viver tão incomodado, que ele não vai dar conta. Por quê? Porque nasceu de novo, não combina com a natureza dele mais. Porque ele tem uma nova natureza. Você entende o que eu quero dizer?
Sabe, Jesus disse algo. Nós somos ovelha do Senhor, amém? E para as ovelhas ele disse algo, olha só, João 10, 27. As minhas ovelhas, quem são as ovelhas aqui do Senhor Jesus? Fala, eu sou uma ovelha no rebanho do Senhor Jesus. Olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, primeiro ponto. Eu as conheço, segundo ponto. E elas me seguem, terceira coisa. Você percebe? Jesus está falando para as suas ovelhas. E ele está falando quem são as ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do Senhor. Elas não só o ouvem, mas ele também as conhece. O Senhor te conhece pelo nome? Sim. E a terceira coisa, elas me seguem. Mas veja mais. Verso 28. Eu lhes dou a vida. Quem está escrevendo isso aí é a Bíblia, na verdade? Sou eu, pastor? Não. É a Bíblia, né? Por isso que eu gosto de ler a Bíblia no culto, porque te dá mais clareza. Preste atenção. Jesus está dizendo algo. Eu lhes dou a vida eterna, até o seu próximo pecado. É isso que ele está dizendo? Até o seu próximo tropeço. Não, porque se assim fosse, seria vida o quê? Temporária. Mas ele está dizendo o quê? Eterna. Vida eterna. Agora, preste atenção, irmãos. A pergunta que eu recebi é, pastor, se perde a salvação? Jamais perecerão. Jamais aqui, significa o quê? Isso é uma palavrinha que numa discussão, deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui são casados? Fala para sua esposa, você nunca faz isso, você jamais fez isso na vida. Você vai ter um problema sério, porque jamais é uma palavrinha que homem algum consegue usar ela. Jamais é uma palavra só para Deus. Nunca é uma palavra só para Deus, e jamais. Porque só Ele consegue cumprir o nunca e o jamais. Nós homens não. Preste atenção agora. Jesus está dizendo algo. Jamais perecerão. Jamais vão o quê? Sou eu que estou dizendo? Quem está dizendo isso aqui? Para quem que ele está dizendo? Contexto, ovelhas. Quem são as ovelhas? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram colocados no aprisco, aqueles que ouvem a voz do Senhor e o seguem. Esses são as ovelhas. Ele conhece seus nomes, e ele diz o seguinte a seu respeito, ele fala, você jamais, jamais é jamais, jamais não é outra coisa a não ser jamais, jamais perecerão. Sabe, no original, essa palavra aqui, ela é um duplo negativo. O que é isso, pastor? Duplo negativo é quando o grego é uma língua muito expressiva, e o grego é a língua que foi escrita no Novo Testamento. Lá, nesse texto, a palavra em grego lá é nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais. Quer dizer o quê? Duplo negativo. Quando aparece isso na língua grega é para dizer algo enfático. Não, de qualquer forma, não tem como acontecer. Zé fini, acabou, não tem jeito. Está entendendo o que Jesus está querendo falar para mim e para você? Jamais, então, é o quê? Zé fini. E ninguém, agora, olha, junto com jamais tem uma outra coisa, ninguém. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém aqui inclui quem? Oh, é uma questão só de português, então. Então vamos lá. Ninguém inclui quem? Ninguém. Pastor, mas e se eu quiser sair da mão? Você incluiu ninguém? Você está dentro de ninguém? Sim. Sabe, eu gosto de citar esse exemplo, esse testemunho meu. Eu nasci de novo, tive uma experiência com Jesus, e um dia eu falei, a partir de hoje eu vou desviar. Só crente sincero fala assim, né? E era um domingo à noite, estava chovendo, eu lembro do dia. Falei, eu vou desviar. Eu vou sair da mão, porque eu vou ser arrebatado desse lugar. Não é que 12 horas depois, Deus me constrangeu de uma tal maneira que eu voltei para o Senhor. Então eu costumo dizer que eu não fiquei nem um dia desviado. Por quê? Porque você percebe que o Senhor tem compromisso com você e comigo. Porque nós estamos na mão dEle. Mas por que Ele tem um compromisso com você e comigo? Vamos pensar aqui algo? Quantos aqui são casados? De novo. Estou falando isso, sabe por quê? Eu lembrei.
Porque em maio agora nós vamos fazer um retiro de casais. Sabe o que eu quero fazer no final do retiro? O retiro vai acabar no culto, mas o culto é para toda a igreja. Mas no final do culto eu quero fazer uma celebração de renovação de votos. Vou pregar sobre a aliança e nós vamos renovar os votos de todos os casais que participarem desse retiro aqui, para ser testemunho para a nossa igreja. Então, fechando aqui esse aviso, por que eu estou perguntando se você é casado? Porque quando você casa, você faz o quê? Aliança. 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 Deus fez uma aliança comigo e com você. Ele tem um compromisso de nos manter nele. Ele tem um compromisso conosco, comigo e com você. Sabe por que ele fez aliança? Para te dar segurança. Sabe, uma coisa interessante, estava meditando esses dias. Você não vê Jesus em dúvida. Acho que eu vou para cá. Não, eu vou para cá agora. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê Jesus ficando inseguro. Você não vê o Senhor Jesus inseguro. Ele sempre passa segurança, ele sempre passa um posicionamento, ele sempre passa uma direção firme, algo claro, ele sempre está constante. Por que ele é assim? Porque Deus é assim. Porque quando você vê Jesus, você está vendo o Pai. Então você acha que Deus hoje está falando assim: você está salvo. O anjo escrivão vai lá, escreve seu nome. Aí vem um anjo apagão falando: não, ele pecou, vou apagar. Então o tempo inteiro fica nessa inconstância. Você acha que Deus é inconstante com o que ele faz? Não. Porque a nova aliança não é baseada em você, é baseada em quem? Nele. É um compromisso dele comigo, não um compromisso que dependa de mim, mas que dependeu exclusivamente dele. Sabe? Vou te dar esse exemplo aqui, que eu lembrei. A Bíblia fala que todos nós nascemos em Adão. Mas nós precisamos de um novo nascimento. Agora eu vou te perguntar algo. Você que, quando você estava lá só no nascimento, no primeiro nascimento, que é o nascimento da carne, e você em algum momento poderia falar assim: eu rejeito o que Adão fez, e seria salvo? Eu rejeito essa natureza de Adão na minha vida, resolveria? Não. Por que agora você está falando que, ou alguém que pense isso, né? Eu quero sair das mãos do Senhor, vai resolver? Tem como você se tirar das mãos do Senhor hoje? Não tem. Pastor, mas e o livre-arbítrio? Pois é, você já teve a sua escolha. Você já escolheu ser o quê? Salvo. Sabe, e quando Deus operou a nova aliança na minha vida e na sua vida, Ele fez isso de uma maneira completa. Mas olha o que diz aqui o texto mais. No verso 29. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. O que é maior do que tudo? Tudo é tudo, não é verdade? Olha as palavras que Jesus está usando aqui. Jamais, nunca e tudo. É só coisa de grande expressão. E olha o que mais ele diz. E da mão do Pai, ninguém pode fazer o quê? Fala assim: eu estou nas mãos de Deus. Sabe, muitos que ao ouvir isso ficam com medo, né? Nossa, eu caí nas mãos de Deus. Não fique com medo. A mão de Deus é o lugar da sua proteção. Nós estamos nas mãos do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente quer explicar algo com um verso que é obscuro na Bíblia, com outro verso obscuro na Bíblia. Porque alguns que estão aqui talvez são mais antigos na fé, falam: pastor, mas e Hebreus 6, e Hebreus 10, e isso e aquilo? Eu vou tentar abordar tudo isso nos próximos cultos. Mas nunca explique, vou te dar aqui uma forma de você interpretar a Bíblia. Nunca explique algo obscuro na Bíblia com outra coisa obscura. Sempre explique algo obscuro, ou de difícil interpretação, com uma coisa muito clara, com um verso claro. E eu pergunto para você: isso aqui é claro? Está claro? Está objetivo? Né? Então você percebe que isso que nós acabamos de ler é algo claríssimo que Jesus mesmo está falando. Tenha segurança então, a partir de hoje, que a sua salvação, você que foi salvo em Cristo Jesus, você não perde ela. Por que você não perde? Por que você não a perde? Porque primeiro, quem realizou ela foi o Senhor. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem mantém a sua salvação
é a justiça de Cristo Jesus na sua vida. Então, pastor, mas não tem aquele texto, Mateus 7, 21, vamos ver, talvez você vai concordar agora. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só, o texto está dizendo algo, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, vai entrar onde? Mas quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então preste atenção, muitos pegam esse texto para fazer o quê? Para argumentar e dizem que não é porque você chama Senhor, Senhor, que você está salvo. Pode ser que você perde a salvação. Então usam esse argumento. Mas vamos entender aqui esse texto? Uma outra forma de você entender a Bíblia é sabendo que a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a maneira correta de interpretar a Bíblia. Você não vai no dicionário para poder interpretar a Bíblia. Você não vai em outros locais para poder interpretar a Bíblia. Mas a Bíblia, ela dá sentido para as outras coisas dentro dela mesma. Então, a questão aqui é fazer a vontade do meu Pai. João 6,40, olha o que diz o texto. Vamos ler comigo? 1, 2, 3 e... De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Olha, o texto aqui está dizendo qual que é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai para mim e para você? Crer no Filho. Fala de novo. Crer no Filho. Sabe, a vontade do Pai para mim e para você é que nós venhamos a crer no Filho. Só quem crê no Filho, este entrará no reino dos... Você percebe então, que o texto então não está dizendo outra coisa a não ser sobre salvação, e a salvação é para quem crê. Mas tem gente que chama Jesus de Senhor e não foi salvo? Tem ou não, gente? Tem. E aí eu preciso te explicar outra coisa. Preste atenção. Não é porque você vai no McDonald's que você vai se tornar um Big Mac. Não é porque você leva o seu carro Toyota lá na loja da Tesla que ele vai virar um Tesla. Quantos querem ter um Tesla? Aleluia. Essa foi de graça, viu? Essa divulgação aqui. Estou brincando. Presta atenção. Não é porque você vem num culto que você é crente. Entenda o que eu quero dizer, filho. Olha aqui para mim. Estou te falando aqui com amor e carinho. Não é porque você frequenta a igreja que você nasceu de novo. Não é porque seu pai era pastor, sua mãe era pastora, o seu avô foi missionário, você agora então é filho de crente, então você é? Não é isso que define. O que define é a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Que creia no Senhor Jesus. Essa é a vontade. Sabe, vocês já ouviram falar de John Wesley? John Wesley foi um grande homem de Deus na história da igreja. Ele diz que ele era missionário, pregava o evangelho e foi ser salvo só depois disso. Porque ele só teve a experiência de salvação depois. Entende? Porque não quer dizer que você está vindo aqui que você teve uma experiência de salvação. Porque existem aqueles que professam a fé e aqueles que possuem a fé. Existem aqueles que dizem, eu sou cristão, eu sou. Tem outros que, eu sou de Cristo. Outros que sabem que eles são salvos. Então, não é ter nome que vai te salvar, é crer que vai te salvar. Agora, na vida da igreja tem gente aqui que é salva e tem gente que não é? Claro que tem, claro que sim. Então preste atenção, né? Olha só o que diz 1 João capítulo 2, verso 18. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. Está falando do tempo do fim. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Quem que é o anticristo? É aquele que é contra Cristo. Pelo que conhecemos que é a última hora. Próximo. Eles saíram de nosso meio. Quer dizer que eles estavam aonde antes? O que é o nosso meio, irmãos? A vida da igreja. Eles estavam aqui no nosso meio. É isso que ele está dizendo. Mas eles saíram do nosso meio.
né? E eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quer dizer o quê? Que no meio da vida da igreja existem ainda gente que não é salva. E se ela não permanece, quer dizer que também ela não era dos nossos. Pastor, o que é isso? Não estou falando da videira, viu, irmãos? Se você sai da videira e vai para outra igreja, não tem problema, não estou falando disso. Eu estou falando do seguinte: se você está na vida da igreja, mas não permaneceu, quer dizer que você não era dos nossos. Está entendendo o que quer dizer? Porque a Bíblia está definindo isso para nós. A Bíblia está definindo que tem gente, então, que professa, mas não crê. Tem nome de crente, mas não é crente. Tem aparência de crente, mas não é crente. Por que que não é? Porque ainda não teve a experiência de crer, do novo nascimento, da nova natureza, e assim por diante. Então, é bom e é importante você saber, né, que no nosso meio sempre vai ter o joio e o trigo. Sabe, Jesus mesmo já contou essa parábola para nós. Está lá em Mateus capítulo 13, verso 24 ao 29. A Bíblia fala que veio o Senhor e semeou na terra o trigo. Mas enquanto os servos dormiam, a Bíblia fala que o maligno vem e semeou o joio. Olha aqui para mim, não se disperse. O joio e o trigo são muito parecidos. Muito, muito parecidos. A planta ali, quando vai gerando ali aquela planta, as duas se parecem muito, muito. Mas o que diferencia os dois é quando começa a amadurecer. Porque quando começa a amadurecer, o joio, ele fica rígido. Rígido. E ele não se curva. Ele não se dobra. O trigo não. O trigo ele se dobra e cada vez que ele fica mais maduro, ele fica mais maleável, né? E ele produz fruto, que é a semente do trigo. Essa é a grande diferença entre joio e trigo. E aí, Jesus estava contando essa parábola, e na parábola ele faz o seguinte: chegam os servos dele e diz o seguinte: Senhor, quer que arranquemos o joio que foi plantado? Jesus disse: não, para que fazendo isto, você venha e machuque, né? Ou arranque o trigo. Preste atenção, na vida da igreja sempre vai ter joio e vai ter trigo. Trigo são os filhos. Trigo são aqueles que nasceram de novo. Trigo são aqueles que são da mesma natureza de Cristo Jesus. Como eu identifico? Você não tem que sair aqui, você é salvo. Não, você não é salvo. Você é salvo, você não é salvo. Não, você não tem que fazer isso. Pelo amor de Deus. Cada um sabe de si. Você tem que saber de si. Mas existem algumas coisas que é importante você perceber em si. Como eu disse para você, o joio, ele sempre está altivo. O trigo sempre se curva. O trigo sempre tem humildade. Anda na humildade. Ouve quando se fala com ele. O joio não. O joio dá as costas e vai embora. Por isso não permanecem no nosso meio, porque vão embora. Entende? Olha, coisa interessante também. O trigo sempre frutifica. O joio não produz fruto. Joio é aparência. É palha, vai ser queimado. O trigo não. O trigo vai ser colhido. Vocês estão comigo, gente? Sabe, por que eu estou falando disso hoje, irmãos? Porque crer corretamente vai produzir em você um comportamento correto. Mais cedo eu disse para você, se você crê o tempo inteiro que você está perdendo a sua salvação, como que você vai viver com Deus? Com medo. O tempo inteiro você está com medo. Eu preciso te dizer, aquilo que você tem medo, normalmente você odeia. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com raiva de Deus. E vai achar que é Deus que está fazendo isso mesmo. Mas eu preciso te mostrar, por meio da palavra, que não é tempo mais de você andar com medo. Ande confiante. Ande crendo que a obra de Jesus, que é completa, consumada, ela tem o poder não só de te salvar naquele dia, que você teve a experiência com Ele, mas para te manter todos os dias, debaixo dessa salvação completa. E ainda mais, a promessa do Pai é, eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer o quê? Vai te dar um corpo glorificado. A salvação, então, ela é completa. Sabe, você sabe como que o diabo, Satanás, trabalha? Ele trabalha da seguinte maneira: condenação, fala comigo, condenação, dúvida e medo.
Esta é a maneira que o diabo trabalha. Ele sempre vai trabalhar desta maneira. Ele não muda. Essa é a forma que ele pega você e quer pegar você. Primeiro ele te condena. Ele te condena. Viu o que você fez? Está vendo lá, Bruno? Sua filha no hospital? Viu? Isso é culpa sua. Sabe aquela situação que não deu certo, aquela promoção? Foi porque você não fez isso. Então o tempo inteiro ele está provocando em você o quê? Condenação. Um cego de nascença estava ali diante do Senhor. E os discípulos chegaram em Jesus e disseram: quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Você está vendo que o tempo inteiro nós queremos colocar a culpa em alguém, condenar em alguém. Jesus disse: não foi nem ele, nem os pais, mas para que as obras de Deus se manifestem na vida dele, é que isso está acontecendo. Então todas as vezes que você vê um problema, lembre, as obras de Deus estão disponíveis para manifestar nesse problema. Então o tempo inteiro nós queremos condenar, e a condenação vai produzir algo, dúvida. Quando você anda em dúvida, quer dizer que você não está seguro. E quando você não está seguro, medo. E agora? Será que vai dar certo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me aceita mesmo? Será que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Será que não é porque Deus já me deixou? Preste atenção. Quando a Bíblia fala que quando você nasce de novo, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de você. A Bíblia não te chama de hospedaria ou hotel. Ela te chama de habitação. Hotel é onde você vai passar um pouso, vai dormir, vai algum dia. Mas habitação é onde você faz o quê? Mora. A Bíblia fala que o meu espírito e o seu espírito agora estão amalgamados com Cristo. Essa é a palavra que ele usa. Amalgamar. Para você lembrar, quantos aqui já fizeram obturação no dente? Aleluia. O que você fez? O que é essa obturação? É uma massinha, que na verdade são dois componentes químicos, se eu não me engano, o mercúrio e a prata. Quando misturadas, elas formam uma massa que é colocada naquele buraco e ele mistura com o dente. Só que essa massa, quando ela é misturada, você não consegue separar o mercúrio da prata. Sabe por quê? Porque elas se tornaram uma coisa só. Quando eu e você nascemos de novo, o Espírito do Senhor Deus veio habitar dentro do meu espírito e do seu espírito. Nós nos amalgamamos com Cristo. Agora, Jesus, a ponto da Bíblia dizer, o Senhor Jesus dizer que eu e Ele somos um só. Eu e você somos um só. Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia te chama de corpo de Cristo. Não são dois corpos, é um corpo, com uma cabeça, conectado com vários irmãos. Sabe, você percebe que não tem como fazer uma separação. Alguém já fez bolo? Aleluia. Me fala os ingredientes de um bolo: ovo, farinha, leite, manteiga, chocolate. Mistura tudo. Agora tira para mim o chocolate. Tira os ovos que você colocou. Tem como? Não. Da mesma maneira, irmãos, eu e você estamos amalgamados, misturados com Cristo. Por isso nós nos tornamos uma nova criatura, porque nós recebemos a vida eterna, a vida não criada de Deus, a vida que ela não é temporal, ela não tem início nem fim. Essa vida veio habitar dentro de nós e ela se misturou conosco, e nós expressamos Deus agora através dessa nova vida. Vocês estão aqui comigo, gente? Então o diabo sempre vai querer tirar isso de você, roubar isso de você, roubar essa verdade, essa convicção de você. E a forma dele fazer isso é gerando medo. Porque o medo paralisa. Por que tem muitos crentes que correm de Deus, mas não correm para Deus? Medo. Sabe, é tempo de você correr em direção a Deus, não correr de Deus. Sabe, para encerrar, vou dar um exemplo. Lá na Califórnia, em São Francisco, tem uma ponte chamada Golden Gate. Ela foi construída em 1933, se eu não me engano. E se fosse hoje, ela custaria 1,2 bilhões de dólares. Foi uma grande obra de engenharia. E a questão era a seguinte: o engenheiro que ganhou o direito de construir aquela obra, ele não tinha experiência com pontes. E mais, era um trabalho muito difícil de ser realizado,
porque poderia morrer muita gente. Então, ele abriu a contratação para as pessoas virem trabalhar na obra dele. Só que não apareceu quase ninguém para fazer. Sabe por quê? Porque estavam com medo de morrer trabalhando. O que ele pensou então? Esse engenheiro teve a brilhante ideia: eu vou fazer uma rede de segurança sobre toda a extensão aonde nós vamos construir a ponte. Porque quando as pessoas estiverem construindo, se elas caírem, o que vai acontecer? Vão cair na rede. Naquela época, os equipamentos de segurança do trabalho não eram como hoje. Então eram muito precários. Então, o que eles fizeram? Eles construíram uma rede extensa no perímetro aonde ia construir a ponte, para que quando as pessoas estivessem trabalhando, elas não tivessem o quê? Medo. Mais uma vez, medo. Preste atenção. Você acha mesmo que Deus usa da mesma arma do diabo para poder lidar com você? A arma que o diabo usa é a condenação. Você acha que o Espírito Santo fica o tempo inteiro te condenando? A arma que o diabo usa, além da condenação, é a dúvida. O Espírito Santo o tempo inteiro ele fica reafirmando o quê? A sua identidade. A arma que o diabo usa é o medo. Você acha que Deus vai usar o medo agora? Faça isso, porque se você não fizer isso, você vai perder o quê? Salvação. Ele fica o tempo inteiro gerando medo em você? Não, porque o verdadeiro amor lança fora o quê? Sabe o que aconteceu? Depois que ele colocou essa rede, muitas pessoas se dispuseram a trabalhar, e elas trabalhavam com muita segurança no que estavam fazendo, porque estavam sem medo. Elas trabalhavam sem a dúvida. Por que sem a dúvida? Porque se elas por um acaso caíssem, elas iam cair aonde? Na rede. Mas você acha que ela estava lá trabalhando e falava: não, vou dar um salto aqui agora nessa rede, vamos lá? Você acha que elas faziam isso? Não. Mas quem crê que quando se fala que não perde a salvação, o que ele pensa? Agora vai pecar, vai dar o salto. Você percebe que esse não é o alvo de Deus? Para mim, para você, Ele não governa pelo medo. Sabe, Deus estabeleceu uma rede de proteção para você. Quer ver? Vou te mostrar na palavra qual que é. Provérbios 24:16. Olha o que diz a palavra. Porque 7 vezes cairá o justo. Quantas vezes? 7 na Bíblia é um número de perfeição. Ou seja, o justo cai. Fala comigo, o justo cai. Mas, olha só, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Qual que é a condição? Vai se levantar. Se você é justo e você foi justificado em Cristo Jesus, o que vai acontecer com você? Vai se levantar. Próximo, Salmo 37:23. O Senhor firma os passos do homem bom ou justo, e no seu caminho se compraz. 24. Se cair, se o que, irmãos? Quer dizer que ele pode cair. Pode. Se cair, não ficará prostrado, não vai ficar rolando na lama, porque o Senhor o segura através do quê? Pela mão. Aquele que estiver nas mãos do Senhor jamais será o quê? Arrebatado. Jesus disse. Olha o próximo versículo, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Próximo versículo. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Preste atenção. Não é só o Senhor agora. Nós estamos vendo aqui mais uma pessoa nesse processo. Se você vê algum irmão caído por aí, você é o companheiro que tem que levantar esse irmão. Como que você levanta o irmão? Acusando ele? Você é terrível demais, você não presta. É assim? Não. Você vai estender a mão, vai reafirmar a identidade que ele tem em Cristo Jesus e vai levantar esse irmão. Então Deus armou uma rede de proteção nesta construção da casa dele. A rede de proteção é a mão dele e a mão dos irmãos que estão disponíveis para te levantar hoje. E vamos voltar agora para aquele exemplo que eu dei no início.
Imagina uma criança que você fala para ela o seguinte, fala, olha, o papai te ama, mas se você não fizer isso, papai vai embora. Mas se você não agir assim, o papai não vai estar com você. Como que você acha que essa criança vai crescer? Segura? Confiante? Não, ela vai crescer insegura e o tempo inteiro em dúvida se de fato ela alcançou o amor do Pai. Jesus foi dado para você e para mim quando você fez alguma coisa boa ou quando você ainda era um pecador? Quando você nem havia nascido, nem para fazer coisas boas ou ruins. E Deus já te conhecia todos os seus dias. E Ele sabia inclusive o dia que você ia falhar. Então Ele te deu sabendo de todas as coisas. E mesmo assim Ele te deu. Isso demonstra que Deus faz o que com você e comigo? Nos ama. Ele nos ama condicionalmente ou incondicionalmente? Incondicionalmente. Ele me ama e Ele te ama incondicionalmente. Só Deus pode fazer um negócio desse. Até nós não temos essa clareza, ou conseguimos fazer isso de uma maneira brilhante como Ele fez. Incondicionalmente Ele nos amou, incondicionalmente Ele expressou o seu amor, para dar o que para mim e para você? Segurança. Pode caminhar seguro. Eu não vou te deixar na próxima esquina, eu não vou te deixar na próxima falha, eu não vou te deixar por aí jogado. Não, 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 eu estou com você. Jesus disse, todos os dias da sua vida. Todos os dias são quantos dias? Todos os dias da sua vida eu estou com você. Todos os dias. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Percebe? A promessa de Deus para mim e para você é para te dar o quê? Segurança. Para que você cresça na vida da igreja de forma segura. Não cresça com medo. Porque Deus não usa a espada de Golias para vencer. Ele usa as pedrinhas que estão na mão de Davi para vencer. Preste atenção. Não ande debaixo de condenação, de medo. Sabe qual que é o alvo desse ensino? É que você perca a expectativa de boas coisas. O alvo desse ensino, que você pode perder a salvação, é que você perca a expectativa de boas coisas, porque você nunca vai ter fé para estar seguro que Deus está com você. Por que você nunca vai ter fé? Porque se você não sabe, você falha todos os dias. É porque na sua cabeça, tal tipo de pecado é pior do que o outro. E existe gravidade de pecado mesmo. Mas na sua cabeça, isso aqui Deus não se importa. Não, Deus se importa com qualquer pecado. Por isso Ele deu o seu Filho, para que na reta justiça do seu Filho, eu e você fôssemos salvos. Vamos ficar de pé? Em João capítulo 8, 35 diz o seguinte: o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim. Até quando? Vamos de novo? O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim. Quantos são filhos? Fala assim comigo: eu estou para sempre na casa do meu Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Preste atenção. Capacete é para colocar em que lugar da sua cabeça? Foi uma pegadinha mesmo. Na sua cabeça. Capacete é para a cabeça. Cabeça tem a ver com a mente. Deus fala através de imagens. Está nos dando uma imagem aqui. Você tem que proteger a sua mente com o capacete da salvação. Todas as vezes que você crê que você perde a salvação, você removeu o quê? O capacete. E aí, consequência de você crer errado, removendo o capacete, é agora que você também não vai ter o quê? Esperança. E as suas expectativas agora vão ser más expectativas. Então você vai acordar de manhã e você vai pensar o quê? Será que Deus vai me ouvir hoje?
Será que Ele vai conseguir responder essa oração minha? Será que Ele está me ouvindo? Será que Deus é comigo? Olha o que está acontecendo na minha vida. Quando vem o primeiro problema, o que vai encher o seu coração? De fé ou de incredulidade? Incredulidade. Por quê? Porque você tirou o capacete da salvação. Então hoje, esse culto é o dia que você vai devolver para sua cabeça o capacete da salvação, e vai encher o seu coração e o seu espírito de esperança, de boas expectativas com o que Deus vai fazer nos próximos dias na sua vida. Vocês estão comigo? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, eu peço para que o Senhor continue falando conosco durante a semana a respeito dessa palavra. Que o Senhor dê confiança aos meus irmãos, segurança aos meus irmãos por meio da palavra e do Espírito. Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor fale ao coração deles, Pai, que o capacete da salvação seja colocado na sua mente, e a mente dos meus irmãos seja povoada de boas expectativas, de boas expectativas para um futuro que o Senhor tem para eles, que é um futuro de paz e não de mal, para dar a eles o fim que eles desejam, em o nome de Jesus. Por favor, Jeremias 29:11, nós vamos encerrar lendo esse texto juntos. O pastor Jefferson falou mais cedo do recado de Deus, já estava anotado aqui o recado. Vamos lá, nós todos juntos? 1, 2, 3 e... Eu é que sei, pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Qual que é o fim que você deseja? O que você está esperando no Senhor esses dias? Você está esperando coisas boas? Pois é, Ele tem pensamento de paz a seu respeito sobre essas coisas, não de mal, para te dar o fim que você deseja. Feche seus olhos, deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, que essa semana os meus irmãos tenham confiança, segurança na plena salvação em Cristo Jesus que nós recebemos, uma obra exclusiva do Senhor, pela qual recebemos, não é obra humana, mas é obra divina, que recebemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Senhor, nós nos entregamos ao Senhor nessa semana, e enchemos o nosso coração de boas expectativas, sabendo que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. O Senhor é por nós, por isso nós podemos dizer hoje: quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho em nosso favor, não nos dará graciosamente com Ele todas as outras coisas. Por isso eu declaro sobre essa semana: todas as outras coisas são abençoadas, todas as outras coisas são chegadas a nós, através da graça e do favor do Senhor. Pai, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo essa semana, declaro que eles tenham uma semana bendita e abençoada, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, e nós estamos encerrados em nome de Jesus.